tudo bem? Meu nome é Robert Souza e hoje nós temos um vídeo polêmico para falar e a respeito dos adventistas. Bom, quero dizer que não tenho nada contra nenhum adventista, inclusive tenho amigos, tenho parentes, tá? Mas sempre existem algumas dúvidas que alguns cristãos perguntam a respeito disso e que a gente quer abordar algumas dessas questões. Por que que o adventismo é por muitos considerado uma seita? E por que existem algumas heresias, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então você deixa aí já o seu curta, deixa aí o like, compartilha. Se você concorda ou não, pode comentar, olha, não concordo, não achei legal, etc e tal. Mas quero dizer a você que tem coisas que a gente vai ter que falar aqui, independente de concordar ou não, tá? E claro, né? Cada pessoa tem a sua mente e vai analisar. Então, por favor, analise. Tá? Então, a princípio, a gente quer falar sobre a primeira heresia. Primeira heresia de Ellen White é que os seus livros são tão levados a sérios que são praticamente canônicos. Né? Então, a gente tem 66 livros da Bíblia protestante, mas para os adventistas, os livros de Ellen White, eles são tão levados a sério quanto os livros da Bíblia, quanto à questão da inspiração. Eles creem que o livro é inspirado por Deus, porque para eles só existem dois tipos de revelações. Ou a revelação da inspiração de Deus, ou a revelação da inspiração do Satanás. Só que aqui a gente, ser humano, tem que entender que existe também a revelação da mente, da imaginação, da construção do ser humano, como ele enxerga as questões da vida, a leitura de seus textos, a sua hermenêutica. Tá? Então, não existe só a inspiração de Deus e de Satanás. Então, eu não quero dizer aqui a você que foi inspirada por Satanás. Mas também eu quero dizer a você que muita coisa que ela escreveu não foi inspirada por Deus, coisa nenhuma, tá? Pode ser coisa da mente dela, tudo bem, tá? Não tem problema. Mas a Ellen White, além disso, ela tem uma série de profecias que ela lançou e que não foram cumpridas. E a Bíblia diz que a gente não tem que julgar o profeta, mas tem que julgar o que foi dito através dele, né? Então tem muitas coisas que a profeta Ellen White não deu certo, não cumpriu. E aí, o que a gente faz com isso? Como é que você vai julgar essa questão? E aí tem um problema muito grande, entrando no segundo ponto, é o segundo ponto do sábado, que é uma heresia nível hard, porque ela é sempre muito difícil até de você conversar, de explicar, de abrir a Bíblia para um adventista para falar sobre isso. Por quê? Porque baseado nos livros da Ellen White, e segundo a forma como eles enxergam a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, é que quem não obedece, quem não cumpre o sábado, vai para o inferno. Né? E segundo Ellen White, ela fala isso claramente, né? Quem guarda o domingo tem o selo do anticristo. Domingo do crente ocidental é diabólico e vai para o inferno. Ela diz isso nos textos dela, tá? Isso não é nenhum tipo de novidade, mas o problema é que é o seguinte, no Novo Testamento não existe nenhuma ordem, nenhum versículo que dê ordem para se guardar o sábado. Não existe nenhuma condição para ir para o céu no Novo Testamento, guardando o sábado. Outra coisa que é muito complicado e que eles englobam tudo, é que a aliança sinaítica, o Mispá, o decálogo foi feito de Deus para Moisés, para uma nação eleita, para um povo escolhido. O caso de Jesus é que Jesus ele não faz parte do sacerdócio araônico, de Arão. Ele não vem da linha de Arão, de Moisés. Jesus é de Melquisedeque, o sacerdócio é universal. Então toda a construção da mentalidade dos gentios e do Novo Testamento não foi feito para Israel, tá? Foi feito para a igreja de Cristo, que está até os confins da terra. Então assim, os pais da igreja vão negar esse ponto do sábado. Tertuliano, Cipriano, Inácio, Clemente de Alexandria, Hipólito, Dionísio de Corinto, Melito de Sardes, Eusébio de Cesareia, todos num diálogo ali com Trifão e Justino vai dizer assim, porque antes de Abraão não havia necessidade de circuncisão. Verdade. Nem antes de Moisés o sábado. Outra verdade. Abraão não guardou sábado nem os patriarcas.
O sábado aqui instituído para a lei de Israel é uma coisa. E quero lembrar vocês que o sábado ele vem antes da lei. O sábado vem cá no Gênesis, na criação do mundo. Por quê? Porque Deus criou um dia para o homem. Nós que somos máquina, nós precisamos, a ciência já comprova isso, você não precisa apenas da teologia para dizer, mas a ciência vai dizer que o corpo humano, o ser humano, precisa de um dia de descanso por semana, para recuperar as suas energias, para repor a sua mente, tá? As toxinas saírem do corpo, precisa-se de um reajuste semanal. E a ciência, a psiquiatria já vai dizer que se você negar o seu corpo um dia na semana de descanso, você no futuro vai ter algum tipo de neurose, de depressão, de ansiedade, algum tipo de doença. O seu corpo vai reagir contra você. Então, Jesus, aí a gente parafrase aqui Jesus. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então o sábado que Deus instituiu lá em Gênesis 1 tem a ver com isso. Tem a ver com o dia que o homem precisa para descansar, o corpo dele, a máquina que somos nós, tá? Então não tem a ver com a religião judaica. Então aqui a gente já corta isso também. E outra coisa, e tem gente que ainda diz assim, olha, você não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, não pode adulterar. Não é isso que os 10 mandamentos falam, mas lá nos 10 mandamentos tem a lei de Moisés, tem o sábado também. Só que, amigão, deixa eu falar uma coisa para você mais uma vez. No Novo Testamento não existe nenhuma lei, nenhuma citação que diz que você precisa guardar o sábado para ir para o céu. Vamos lá na Bíblia, Apocalipse 21:8, diz assim, olha: mas quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte está no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui está escrito alguém que não guarda o sábado? Deixa eu ler outro para você, 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está dizendo alguém que não guarda o sábado. Mais um para você, Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer um que comete a mentira. Está escrito aqui aquele que não guarda o sábado, porque Ellen White diz que é. A interpretação que os adventistas têm da Torá também diz que é. Meu amigo, o adventista não é circuncidado, ele não é sangue de Abraão, não. Ele é co-herdeiro de Cristo com nós, podemos confirmar assim, porque eu também não vou dizer que os adventistas vão para o inferno. Eu não cometo esse tipo de gafe. Mas também dizer que os outros cristãos, porque descansam no domingo, vão para o inferno, tá? E, claro, os pais da igreja vão considerar o seguinte: Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. A grande glória na ressurreição, porque é ali que ele vence a morte, é ali que ele vence o inferno. Então, não existe nada no Novo Testamento que condene a gente. Paulo vai ter graves discussões com o povo aos Gálatas por conta disso. Ele vai dizer que Cristo se fez maldição por nós, tá? E que essa lei ela não pode mais operar na gente. Agora é o espírito de vida, tá bom? Outra heresia é que Ellen White também foi revelado que Jesus voltaria, né? Falou que sabia, mas aí depois Jesus não voltou. E aí depois eles vão dizer lá em 1844 que foi em 1844 que Jesus realmente rompeu o Santo dos Santos, subiu, tá? Está à direita do Pai lá, porque na verdade não era uma volta terrena, mas uma subida aos céus, uma ascensão. E aí aqui é outra mentira que é facilmente refutada. Estevão, quando na hora da morte dele, o mártir lá em Atos, vai dizer o seguinte, quando ele está sendo apedrejado, que ele vê o Senhor Jesus à direita do Pai, lá no trono. Mas outra coisa que ela erra feio é sobre a questão da angelologia. Ela vai dizer que só existe um arcanjo e que Jesus ainda é o arcanjo. Ela vai dizer que Miguel é um título de Jesus. Tá? É uma angelologia muito fraca, desconsidera as 9 cortes celestiais, coloca um universo inteiro com apenas um arcanjo para ser responsável por tudo, e a Bíblia vai dizer que o arcanjo Miguel é apenas responsável por ser guardião, né, de Israel,
Aqui parece que ele vira guardião do universo inteiro, tá? E o problema ainda é que pega Miguel e coloca como título de Cristo. Vários adventistas dizem que Jesus é Miguel. Então, meu amigo, você rebaixar Jesus como da Trindade, Filho de Deus, para se tornar um arcanjo que é de sexta categoria? Sétima? Não dá, esse tipo de coisa não dá, entende? Então até Calvino vai dizer também, ele dá aula sobre o verdadeiro sentido do sábado, descanso espiritual, como nós já falamos aqui. Outra heresia deles é o sono da alma, né? Quando morremos, a Bíblia vai dizer, Jesus diz que ou nós abrimos o olho no céu ou no inferno. Já eles creem no sono da alma, a alma fica inerte, tá? Não bate também o sono da alma. A existência da árvore da vida. Tem um doutor aí no YouTube, que a gente não precisa citar nome de ninguém aqui, mas vive dizendo que cada planeta tem uma árvore da vida. E que cada árvore da vida tem seu representante. Então lá em Jó 1, quando a gente lê aquela passagem que Deus está falando ali com os anjos, os Benai Elohim, tá? E de repente Satã aparece, o acusador, né? Segundo eles, não era para Satã aparecer ali, era para Adão aparecer ali, porque quem estava ali com os anjos, aqueles anjos eram extraterrestres, cada um representante de um planeta. E Adão, por ser o representante da humanidade, do planeta Terra, ele devia estar ali também, mas ele não foi, quem foi o capetinha, né? Mas outra coisa que tirou isso da onde, meu amigo? Nem nos que vocês chamam de pseudo-apócrifos, né, existem essas coisas, tá? E claro, né, outro problema enorme que parece ser até legal esse ponto, né? É que Satanás, lá isso está escrito na Grande Controvérsia de Ellen White, página 422 a 85, tá? Que quem pagará pelos nossos pecados é Satanás. Eles ensinam que Satanás é o bode expiatório, aquele Azazel, né, de Levítico. Lá do dia da expiação, onde um bode ficava, que era sacrificado no altar ali pelo tabernáculo, o outro se colocava todo o pecado de um povo durante o ano, o dia da expiação, e me enviava ele para o deserto. A Bíblia vai dizer que Cristo é que é a representação desse bode, porque antigamente, Hebreus vai falar sobre isso, antigamente todos os anos tinham que sacrificar pelos pecados do povo, mas Cristo se fez maldição por nós, é expiação, o seu sangue, olha, de forma completa, para que nunca mais precisasse alguém fazer nada sobre isso. Então não tem nada a ver com Satanás aqui, tá? E outra coisa que também é grave, né? Paulo vai dizer que se você erra no quesito da lei, você é condenado por toda a lei. Aí o que eles fazem? Eles protegem, guardam o sábado, guardam a aliança, né, a caixa da lei cerimonial, que é a questão dos alimentos impuros, né, e todas essas questões, mas eu quero saber, se alguém conhece aí algum adventista que é rico, cheio de dinheiro, para por favor virar meu amigo, porque no dia da lei do jubileu, no dia da lei do ano sabático, que você tem que ir no 7º ano descansar e doar tudo que você tem, me doe um pouquinho, meu amigo. Faça um favor aqui pro seu amigo aqui. Me abençoe também, que você tem que descansar o ano inteiro e abençoar o povo, tá bom? Então, gente, é isso aí o vídeo. Quem gostou, compartilha, curte aí. Se não gostou também pode comentar. E um grande abraço a todos e até mais.